Olá pessoal, hoje mais uma live, 4 lives, né, nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Conversando com os alunos do Fórmula do Engenheiro Empreendedor, papo muito bacana, tá? Eu acho que você que perdeu as anteriores, assistam, tá? Vale a pena. E hoje nós vamos falar, ó, com o engenheiro Flamarion, tá? Um engenheiro já que tem uma experiência larga em construtoras e agora está seguindo sua vida como um engenheiro autônomo. Então é um grande lance esse, né, de ver essas mudanças na vida, tá? E a gente vai falar também sobre o que ele gosta, que é sobre patologia, né, das construções, ok? Então patologia, vou anotar aqui. E tem o engenheiro Jackson, também um engenheiro experiente de obras, né, que faz gestões de obras aí e que vai ser um papo muito gostoso. Vamos ver aqui vamos ver aqui se já tem aqui alguém aqui. Opa, o pessoal já está entrando aí. Olá, o Jackson, o Jefferson. Eu vou começar aqui, vamos ver se o Flamarion vai entrar pela sequência, tá? Se não entrar, eu já chamo o Jackson, mas eu acho que o Flamarion vai entrar sim. Eu falei com ele agora há pouco, tá? Então, eu vou colocar aqui um tema, né? Que seria, vamos lá, bate-papo com alunos experientes, vamos colocar assim, experientes. E aí a gente vai conversar aqui com vocês. O Eliel já tá aí também, olha lá. O Pedreiro Engenheiro, foi uma live sensacional que nós fizemos aí, né, na terça-feira. E o pessoal aí, ó, valeu aí. Vamos ver aqui, vou ver aqui. O Flamarion já deve estar entrando, deve estar meio atrasado aqui, mas a gente vai falar muito, ó. O Flamarion é um cara que ele vai se apresentar, mas é um cara que teve 10 anos de experiências aí em grandes construtoras e depois ele foi montar o negócio dele. E aí encontrou as dificuldades que todo mundo encontra, mesmo no início de carreira. Mesmo com a experiência, né, dele operacional, da prática ali, trabalhando em grandes construtoras. Mas aí ele surgiu com os problemas que eu também tinha, os mesmos problemas que eu já tive também, porque eu também, no meu caso, eu fiquei 10 anos em uma grande construtora e depois eu fui trabalhar, né, autônomo, para mim. E aí, como, né, fazer as estratégias de marketing, atender clientes, se eu nunca tinha feito isso? Eu trabalhei 10 anos em obra, em canteiro de obra, de grandes construtoras. A empresa era grande e tinha o seu marketing, então não era eu que fazia, não era eu que captava cliente. E aí quando eu me vi sozinho, aí sim eu vi a situação, né, como que era realmente, né, de ser um empreendedor, de montar meu próprio negócio. Ó, eu não sei por que o Jackson, o Flamarion não entrou, tá? Eu tô achando que eu vou entrar aqui com o Jackson. Vou chamar aqui o Jackson. Vamos começar, Jackson? O Jackson. Aí a gente vai conversando com o Jackson. O Jackson tem também um profissional que já tem aí, né, uma certa bagagem de obras. Vamos ver aqui se eles estão à disposição para entrar, né? Viu, Jackson? Se você estiver vendo aí, ó, eu dei um ok na sua solicitação. Opa! Tudo E bom? aí, tudo bem? Boa Como é que noite. você... Boa noite. Como é que tá? Tá tudo tranquilo. Hoje deu para chegar mais cedo. Perdi uma live ontem, mas já assisti logo. Já ponho no Viva Voz no carro, ponho o celular lá e vou vendo o que foi o que aconteceu ontem. Mas uma boa live também, boa apresentação, né? Opa, Pessoal, tudo sempre focado. bom, é. E é gostoso, né, Jackson, que a gente vê essa meninada, vamos chamar assim, né, o pessoal aí, entre seus 20 e 30 anos aí, progredindo na profissão, né, fazendo muita coisa bacana aí, logo no começo, tendo, assim,
coragem. Por que coragem? Porque também estão tendo segurança, né? Estão tendo aí um ambiente, né, que a gente fala aí, você, o Flamarion, tá? A gente está ouvindo a gente e tal, e isso vai dando segurança e eles estão indo para frente. E aí, com certeza, eles vão ter sucesso antes do que a gente teve, né? Eles vão, a gente às vezes demorou pra caramba e eles vão ter sucesso mais rápido, porque estão aí ouvindo, aprendendo e comprometido mesmo né, com esse ideal, né, de ser um profissional bem sucedido na construção civil. Jackson, conta um pouco de você. Como é que é a sua vida aí? Né? Você, pelo jeito, tem mais de 40 anos e, Quase. então tá chegando por aí. E como é que é? A sua experiência, conta um pouco. Bom, voltando a falar o assunto aí, a gente fica incomodado de não fazer pergunta para as pessoas que são mais novas, né, que a gente. Então, quando alguém está na live, eu faço questão de fazer alguma pergunta, mandar alguma mensagem, que é para fortalecer o que o cara está falando, sentir um pouco importante naquilo que ele faz, não que não seja, mas ele é bom saber que a gente está ouvindo e procurando trocar umas ideias e ver a experiência dele. Bom, agora falando de mim, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos na construção civil, já entrei direto na construção civil, né? Isso foi em 84, né? Eu, como office boy, passei por todos os departamentos da construtora, né? Trabalhei com office boy, departamento pessoal, orçamento, e eu já tenho aí 25 anos de formado, né? Então, fiz tecnólogo, né? Me formei tecnólogo no Mackenzie numa época, que era mais fácil fazer, porque eu trabalhava. E em São Paulo não tinha faculdade de engenharia à noite, só tinha pro lado de Mauá. São Paulo não tinha faculdade de engenharia, era uma outra escola, mas era à noite. Então, como a gente trabalhava, não dava para a gente frequentar aula de engenharia. Então, eu fui para o lado de tecnólogo, que era mais. Tinha Sim. aula à noite, tinha Isso FATEC. mais ou menos nos anos 90, assim? Começo dos anos 90? Foi, eu fiz em 96, 98, 96, mais ou tá. menos. Ok. Essa época aí, né? E aí, nesse meio termo, fui fazer agronomia em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Fiquei um ano fazendo agronomia, mas não gostei. Sei. Voltei para a mesma construtora, né? E acabei fazendo engenharia e terminando a engenharia, que era o complementos de aula, né? Mas desde que eu me conheço de 16 anos, nessa época louca de construtora, sempre trabalhei em construtora. Então é uma boa, porque você aprende muito, né? Não é todos os alunos hoje que têm a oportunidade de fazer engenharia e trabalhar na construtora. Eu lembro que na minha época poucos alunos trabalhavam em construtora, outros era bancário, outro trabalhava com loja do pai. Construtora mesmo era eu e mais três, o resto era tudo de paraquedas, caiu de paraquedas para tentar aprender alguma coisa na área de nível superior, né? Sim, Mas sim. hoje as oportunidades são maiores, né, do que aquela época. E trabalhei quase 20 anos numa construtora, saí. Eu estou com uma empresa hoje de construtora, mas já tive duas anteriores, onde não deu certo. Assim como eu, vários não deu certo, porque esse negócio de fazer parceria e sociedade não é fácil. Acho que a maioria de quem tem mais de 40 anos já passou por isso. E talvez alguns que estão no mesmo caminho possam acontecer, porque a gente nunca sabe, né? É o EPI da vida pessoal. O EPI da vida pessoal é você estar preparado para a queda, né? E a queda é mental, não é usar máscara, não é usar luva. Então todo mundo cai. A gente, quando é criança, rala, quebra o dedo, quebra a cabeça, quebra a perna, e a gente na vida profissional também cai. Então, temos que estar preparado com o EPI emocionalmente, profissionalmente, ter uma segurança, né, para poder, uma hora, falar: bom, agora chega, agora não preciso mais de sócio. Meu sócio hoje é minha esposa, então é sócio eterno, não tem mais problema. Se eu precisar do engenheiro, vou lá e contrato, né? Você não pode mandar o sócio embora.
Então, Mas viu, Jacques, você falou uma coisa que, pela experiência também que eu tenho, eu já vi muita empresa grande quebrar, sabe? Muita gente aí, infelizmente, né? De repente está na boa e, assim, por exemplo, conquistam até um bom patrimônio durante, sei lá, 10 anos tal. E depois, em 6 meses, um ano, o cara perde tudo, né? Porque é muito ingrato. A gente, às vezes, a gente sabe aí que o ganho de uma obra, né? Se ele corresponde aí a 10%, né, do valor, alguma coisa assim, né, já é uma boa. Mas você imagina, quando uma construtora, né, que já aconteceu muito com obras públicas, isso e aquilo, que fica assim, 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses sem receber, né, às vezes por problemas aí, né? Então, você imagina, se você demora, se você ganhar 10%, vamos dizer, numa obra, você demora 10 meses para ter 100%, e se no caso a empresa não te paga, né, ou a prefeitura não te paga, o governo não te paga, se em um mês você já perde aquele 100%. Quer dizer, tudo que você ganha em 10 meses, né, que seria 10% por mês, em um mês, se você não receber, e você tem aquele compromisso dos funcionários, você tem o compromisso, né, de toda uma estrutura, é complicado pra caramba. Então, eu até, você vê, né, nas nossas aulas, a gente chega num ponto que a gente procura, né, no fim, ser enxuto, né, e ganhar mais com mais tranquilidade, porque no fim a gente tem menos custos, né, a gente, porque é o seguinte, quer ser uma grande construtora, tudo bem, pode ser assim, tipo um sonho, uma coisa, mas eu percebo que essas pessoas não têm tempo para a família, não têm tempo para estar fazendo um esporte, não tem tempo para nada. Então, eu não sei se esse sonho vale a pena de ter uma construtora absurdamente grande, cheia de problemas, ou se não envolvidas em, né, em problemas aí, como teve aí, né, no Lava Jato, aí, um monte de empresas aí, tudo para poder se manter tendo que entrar nesse jogo, né, esse jogo da política, esse jogo de, né, que a gente não quer nem falar aqui, mas a gente sabe que acontece. Então, e aí fala assim, pô, aquela construtora, ó, tá dando certo. Quando vê, ela tá no meio né, falcatruas, ou seja, situações aí que não convém nem falar. Mas o importante é o seguinte, que a gente tendo a nossa coisa, né, a gente, aquele feijão com arroz, enxuto, tal, sabendo o que está fazendo, é muito mais gratificante no sentido de que você dá para ganhar legal, dá para viajar, dá para ser feliz com a família, dá para ter amigos, dá para você ter o clube, dá para você ter uma boa casa, dá para você, né? E aí é isso que a gente procura passar, né, Jacques? Eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando nesse ponto. Porque, como você falou, você já fez, quebrou. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem aquele sonho que acha, né, que a coisa grande é que vai ser melhor. E, no fim, a gente percebe que o que é melhor é o que sobra no bolso, o melhor é o que você faz de amizade, o melhor é que você tem tempo para o seu esporte, para os seus amigos, para sua esposa, né? Verdade. Então tem muito disso. Isso é uma experiência também que eu acho que vale a pena passar aí para os jovens, né? Que às vezes precisa ver exatamente o que é o melhor, o que é que te vai render mais. Sim. Né? E você está aí na região de Guarulhos, São Paulo, como é que é? Não, eu estou na região de Interlagos. Interlagos. Entre Interlagos e Santo Amaro, nessa região. Sei. E aí você tem Mas, feito obras de porte médio, grande, como é que é? não, é de porte médio para pequena. É que nem Sei. você falou, se você quer pegar obra de 1 milhão, de 5 milhões, tem obra para fazer. Só que você tem que ter o capital. Eu digo isso na obras públicas. Né? Então, as empresas que eu trabalhei, elas tinham 12 milhões de capital, né, na época. Na verdade, eu trabalhei em duas, né? Então, uma tinha 12 milhões de capital, outra tinha 25 milhões de capital. Então, elas trabalhavam com penitenciárias, com obras da Sabesp, estação de tratamento de água, rede de esgoto de Ubatuba inteiro. Então, era túnel, método não destrutivo, né? É o túnel line, que você atravessa de uma rodovia para outra sem destruir. Então, era dinheiros altos. Então,
Na verdade, e muitas daquelas empresas quebraram por causa disso, porque o governo não pagou, que a prefeitura não pagou. E uma hora acaba, né? Uma hora, mesmo por mais que capital que a empresa tenha, uma hora acaba, né? Começa a fazer dívida, pegar dinheiro no banco, né? E como só mexia com obra pública, quando você tem um problema, você tenta resolver. Quando você tem dois, já começa a ficar um absurdo. Três, quatro, e essas empresas grandes, elas são gulosas. Elas têm 10 obras, elas querem 20. Tem 20, querem 50. Eles não têm número. Participou, saiu um edital, eles querem para cima, não quer saber, né? Então, naquela época, era difícil você ver as construtoras trabalhando com essas obras enormes, você trabalhando com orçamento, com uma folha de pagamento grande, né? Se você for ver empresas grandes da nossa época, muitas delas quebraram, muitas quebraram, né? Tem poucas empresas hoje daquela época, né? Empresas públicas que trabalham com obras grandes. Então, é que nem eu te falei, hoje eu tô trabalhando com... Na verdade, as duas empresas que eu tenho, eu acabei... Uma eu deixei para o rapaz, né? Sair da sociedade por causa disso. Ele queria obras maiores e eu não queria. E ele queria fazer empréstimo em banco. Eu achava viável, porque eu não queria fazer dívida com o banco. Eu já tinha trabalhado em construção, eu sei como é que é. Então ele, não, mas porque a prefeitura vai pagar. Quem falou que a prefeitura vai pagar? Qual a garantia que eu tenho que a prefeitura vai pagar? Então são obras do interior que a gente estava tentando pegar, obras de rede de esgoto, de água, Jacareí, São José dos Campos, aqui na região. E eu acabei, como eu já tinha uma outra empresa aberta, eu preferi deixar a empresa para ele, né? Me tirar da sociedade e ele fazer um empréstimo, colocar quem ele quisesse no contrato social e pegar o dinheiro para trabalhar. Eu não preciso falar o que aconteceu com ele, né? Então, imagina o cara fazer uma obra de 1.200.000, pegar 600 mil no banco. Quebrou, a empresa faliu, né? Sorte que eu tinha uma outra que já estava em stand-by, né? E depois eu fiquei com alguns atestados daquela empresa, abri uma outra também, o sócio não deu certo, mas a empresa continuou para mim. Quem saiu foi ele, porque a empresa já era minha, né? Ele entrou na Sim. sociedade mais para se compor. Mas depois, na verdade, assim, eu tive, na verdade, duas empresas, porque a primeira eu dei para ele, porque ele estava com problema, e a segunda eu tirei o sócio e pus a minha esposa, que eu estou até hoje, né? Sim. Então, hoje eu trabalho com obras valores mais baixos, umas obras de 500 mil, 600, obras 700 mil, de 1 milhão para baixo, né? Que de 1 milhão já é difícil, tem que ter um capital de 10%, tem que ter 100 mil reais no banco. E se você não tiver 10 a 20% do valor de uma obra pública, você nem entra, porque você vai quebrar, né? Não receber não tem condições. Então é assim, eu até oriento para quem quiser trabalhar com obra pública, não é ruim, é um negócio muito bom, né? Desde que pague. Então você tem que saber aonde você está indo. Hoje, eu já sei aonde eu posso ir, aonde o órgão que eu posso trabalhar que paga. Então eu consegui dar uma garibada naquilo. Então, eu pego Sim. hoje os editais que eu recebo, eu sei que eu tenho que ir em Paulínia, porque tem dinheiro, eu sei que eu tenho que ir em Indaiatuba, porque tem dinheiro. As cidades do interior, eu sei aonde ir. E eu Sim. prefiro trabalhar com órgão federal do que órgão estadual, né? Então, o governo e o órgão federal é mais fácil de trabalhar, porque o dinheiro é mais dedicado. A prefeitura é bagunçada, é de todo mundo. Quem mandar petição primeiro recebe, entendeu? Então virou uma bola, virou uma loucura. O órgão federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, institutos aí, eles já têm o dinheiro reservado. Então é mais fácil, é difícil faltar. É muito difícil. Então a pessoa que está entrando na obra pública, ela não sabe disso. Ela quer pegar a obra, né? Não quer. E geralmente é prefeitura. Prefeitura é o chamariz de todo mundo, né? Fazer escola, né? Fazer creche. É obra de prefeitura, mas o pagamento é complicado. Aí eu parti agora com um pouco para essas obras particulares. Acabei pegando algumas aí, também pequenas, não são obras grandes, até menores do que obras públicas, e comecei a ver a dificuldade de uma e de outra, né? Então, o que eu senti, assim, a obra pública, você tem fiscal, você tem que fazer medição,
você tem que ter um cronograma. Na obra particular, não é muito diferente, só que você é a pessoa de confiança do seu cliente. Então, você tem que agir de boa fé, porque você vai enganar uma pessoa que depois não vai querer mais contratar você. Então, você é seu cartão postal com o seu cliente. Você é um fiscal, o cara vai acreditar no que você vai falar para ele. Lá no órgão público, não. Tem um cara fiscalizando, se você não fizer direito e não usar o material que está pedindo, manda demolir, quebrar tudo. Né? Então, assim, a diferença de um para o outro, quanto à execução, é a mesma, só que você é o seu fiscal, você tem que estar de olho no seu pessoal, você tem que estar vendo se está executando direito, comprar o material certo, né? Lógico, você vai fazer a medição do mesmo jeito, recebe com muito menos tempo do que obra pública demora 30, 60 dias para receber. O cliente não, você fala que quer receber de 15 em 15 dias, ele te paga. Então, a diferença grande que a obra particular, você tem que ser muito mais responsável do que a obra pública. Porque a pessoa está confiando em você. Você vai ser indicado por ela em vários lugares se ela acreditar em você. Né? Então, eu percebo, essa é a grande diferença. Eu percebo bem isso mesmo, Jackson. Assim, infelizmente, vamos dizer, né, essa concorrência de obra pública, apesar que você faz, mas tem que tal negócio, que nem você demorou um pouco para achar esse caminho, saber onde você vai pisar. Agora, quem começa apanha muito, porque existe, né, um cartel, né, existe essas empresas que gostam de trabalhar com empresa pública, com prefeitura, por exemplo, elas são praticamente sempre as mesmas e elas vão meio que dividindo as obras e elas querem fazer para ganhar dinheiro. Né? E elas não estão fazendo ali para deixar o cliente satisfeito, vamos dizer assim. Eles estão fazendo ali para dividir as obras e ganhar dinheiro. Então, você pega aquela, passa o preço aqui tal, o outro passa ali e tal, não sei o quê. Tudo bem, é um jeito de ganhar dinheiro, mas... E por que existe isso? Porque realmente a prefeitura, de repente, falar assim, não vou pagar esse mês, você fica na mão dela, né? Se ficar 2, 3 meses, você vai ficar na mão dela. Então, se as construtoras não tiver aquele jogo de cintura, não sobrevive nenhuma. E aí, então, o que acontece? A grande diferença do particular é realmente essa, que você tem que prezar a qualidade, né? Você tem que prezar realmente que o cliente fique satisfeito. No caso de uma prefeitura, essa questão de satisfeito, ela é assim, você tem que cumprir aquilo que tem que ser feito, vai. Mas não, você não tem assim uma pessoa que vai falar, que legal, que bom que você fez, né? Pô, ficou ótimo, vamos fazer um churrasquinho esse final de semana, né? Para comemorar né, essa etapa e tal. Quer dizer, isso é só na particular que tem. Então tem realmente várias diferenças aí que... Tá legal aí? Parece que travou ou não? Não travou, né? Não. Não, né? É que a imagem tá meia... Mas então, Jackson, tem tudo isso, né? Tem várias coisas aí que precisa ter uma certa experiência para você pegar uma obra pública, para você não para você até, vamos dizer, ganhar essa obra pública, né? Para você entrar dentro desse meio, né? Porque é um lance bem diferente de obra particular, realmente, desde a própria concorrência, né? Dos orçamentos que você faz e do próprio cliente, que, na verdade, a prefeitura não tem um cliente pessoa física, né? É uma pessoa jurídica ali que você tem que cumprir. Rotativa, né? Rotativa. E é tal negócio. Obra tem de todas as maneiras, aí é questão de você optar e ver o seu nicho, porque a gente fala lá nas nossas aulas, né? Se de repente você está aí, que você falou, Interlagos, tal, tem muita obra pública, é o mercado, né, que existe e você vai se oferecer para, vamos dizer, executar aquilo que você sabe, né? Como engenheiro, você vai tocar obra e tal. Agora, tem situações onde não existem tantas obras públicas, então aí você precisa saber desse mercado e aí então você vai mais para as obras particulares mesmo, né? Que é a grande maioria, né? Eu acho que obras públicas
é uma seleção assim, de empresas que fazem, né? Não é qualquer um não que entra nesse esquema. Mas o que é interessante, você acabou de falar também, que ao mesmo tempo é interessante, mesmo as obras públicas, essa parte da preocupação cada vez maior na sustentabilidade, né, Jackson? Na preocupação, né, com energias inovadoras. E eu sei que você é um cara que tem visto muito isso, essa parte de sustentabilidade, porque é uma coisa que, né, o próprio mercado nos força a estar atualizado nisso. Fala um pouquinho sobre essa parte. Então, eu fiz um curso agora, há pouco tempo, e tenho outro curso agendado agora em março, que é com questão da energia solar, né? Eu acho que a gente já devia ter entrado nisso há muito mais tempo. Eu já perdi uns 10 anos atrás, já devia ter investido nisso. Então, eu vi como é que funciona o sistema de captação de energia solar, porque é o futuro nosso, né? Para os nossos pros seus alunos mais novos, né? Começar a pensar nessas coisas, né? Então, captação de energia solar, reuso de água, né? Resíduos sólidos, né? Permeabilidade do solo, né? Telhado verde. Então, assim, existe diversas coisas que a gente acaba vendendo o nosso produto para o cliente, principalmente quem faz a construção, né? Ou mesmo quem faz o projeto, sugerir para o cliente esse tipo de coisa. Vai custar um pouco mais caro, mas o cara vai entender que aquilo vai ser bom para os filhos dele, futuramente. Então, é, hoje em dia, tem muitas construções fazendo esse sistema de energia solar e reuso de água. Então, eu estou entrando um pouco nessa área, estou fazendo um curso, estou vendo como é que faz as contas para fornecer energia para, no caso de São Paulo, Enel, né? Então, é uma conta simples para você saber as placas que você tem que ter na sua casa e, e oferecer também para grandes indústrias, né? Para hotel, rede hoteleira, seria sensacional um reuso de água, porque ela tem muita lavagem de pátio, carro, garagem, né? Mesmo os órgãos públicos dentro da capital, interior, SESC, SENAI, empresas automobilísticas, eles têm um consumo muito Sim. grande de água e têm uns telhados para captação de energia muito grande, que em pouco tempo ele consegue retornar isso para Sim. a companhia energética e tem um puta lucro, né? Não um lucro, uma diminuição de gastos, né? Com isso. Sim, Então, sim. eu estou procurando esse nicho aí para mim tentar ver o que eu estou fazendo alguns cursos, né? E fazer site e oferecer mas é que esse tipo de coisas geralmente são para empresas, para pessoas que têm mais condições financeiras. O cara que vai fazer uma casinha popular não vai fazendo isso. Então, é um nicho para grandes obras, né? Para lugares que a pessoa tem mais uma visão, né? De, de, Sim. de sustentabilidade ambiental, né? A gente já faz isso nas obras, nossa, a obra pública exige muito. A particular, os caras são meio bagunçados. Se você não orientar o pedreiro ou o responsável, olha, vamos colocar gesso aqui, entulho aqui, fica aquele montoeira de coisa, vira uma bagunça. Então, hoje a gente tem que seguir essas regras, né? Hoje, Sim. aqui em São Paulo, por exemplo, as prefeituras têm vários pontos de coleta de materiais. Então, você pode entregar todo dia 1 metro cúbico de qualquer material, desde que seja separado. Você não paga nada. Eu não uso mais caçamba de obra aqui em São Paulo. Como eu tenho um Sim. carro que dá para levar os materiais, e são vários postos nos bairros, então você enche uma caçamba, por exemplo, de uma estrada, que dá 1 metro cúbico, você vai assim, 5, 10 minutos, você põe no lugar certo, você descarta no lugar certo, não gasta com isso. Então, essa separação de material, essas coisas, é uma coisa que vai ser futuro, já é presente, mas vai cada vez exigir mais. Né? É verdade. Isso, e é interessante mesmo. Você sabe que eu fiz um projeto de uma rede hoteleira aí, e a ideia era totalmente né, que tem o selo verde, eu acho que é, né? Que Sino tem, verde, é isso. porque tinha
a energia solar, ela vinha, a gente fez o estacionamento, a cobertura do estacionamento era toda de placas, né? Fotovoltaica, né? Para poder gerar a energia para o próprio prédio, né? Do hotel. E assim por diante, todo hotel, a gente teve toda essa preocupação, né? Desde a parte de ar-condicionado, tudo pensado muito na parte de sustentabilidade. E cada vez mais isso, as pessoas estão vendo que é um investimento que vale a pena, né? As pessoas estão vendo que existe, claro, um desembolso inicial um pouquinho maior, mas que isso, depois de alguns anos, compensa muito, porque além de gerar economia, porque, claro, você está fazendo, né, gerando energia e de repente, dependendo da quantidade que você gera, você pode até, não só economizar naquela obra, mas você pode economizar em outras, né, na sua casa particular, por exemplo, também, né, porque de repente pode dar uma carga suficiente acima, né, da necessidade daquele prédio e de repente você repassa para outros. Isso tudo está realmente mexendo no mercado. É um campo aí, né, para todos nós e para os jovens, então, né, porque isso não vai parar. Sempre vai se buscar, né, cada vez mais. Eu lembro que talvez há 20 anos atrás a gente não tinha essa preocupação. Se pensava nisso, mas era uma coisa muito ainda, né? Não tinha assim, soluções tecnológicas que tornavam viável, né? E hoje não. Hoje existe. Eu lembro que quando começou as placas fotovoltaicas, talvez há uns 10 anos, 8 anos, 5 anos atrás, era difícil colocar porque existia uma resistência do cliente, né? A preocupação com o investimento que era mais alto do que hoje, né? E então, alguns colocaram, mas era difícil. Hoje, já não. Hoje eu tenho condomínios, né, de loteamentos fechados que começou a colocar um, coloca o outro, o vizinho quer também, o outro quer também, está todo mundo colocando. Ou seja, quem visualizou essa área está podendo, né, contribuir e ganhar dinheiro com isso, né? E assim por diante, como você falou, o reuso, esses condomínios que eu tenho aqui na nossa cidade, né, que são loteamentos fechados, tem terrenos um pouco maiores. Então, dá para também fazer o reuso da água. Então, captação, né, da água e jogar num reservatório, numa cisterna, que de repente você pode bombear, fazer, se for necessário, uma filtragem, né? E aí reutilizar como água limpa, ou se não, reutilizar como tipo para aguar, né? Para jardinagem mesmo, para reutilizar. Banheiro, né? Né? Carga, né? E no banheiro, vaso sanitário, colocar uma caixa d'água separada, né, para vaso sanitário, por exemplo, onde você pode colocar, né, esse tipo de água. Então, quer dizer, então muita coisa aí que, vamos dizer, já tem a tecnologia, mas que ainda se aplica pouco. Mas a tendência agora é aplicar muito isso, né? Cada vez mais as pessoas já estão enxergando a importância de fazer um investimento inicial para depois ter os seus benefícios, né, mais para frente aí. E também, claro, além disso tudo, a parte financeira assim, imediata, está fazendo um bem para o mundo, né, um bem para o ambiente, né, isso tudo também tem importância, né? Queira ou não queira, a nossa casa, quem pensa, né, que a nossa casa é o nosso planeta, tem uma visão muito maior, tem uma visão que ultrapassa, né, os limites, né, da sua casa em si, né, onde a gente vive é nesse planeta, e se a gente puder deixar bem, né, então às vezes parece uma filosofia assim, mas é verdade, né, esse tipo, por exemplo, de pandemia, contaminação, isso vai acontecer cada vez mais se nós não tivermos ordem, né, se nós, nessa parte ambiental, se nós não tivermos a parte sanitária, né, jogar o esgoto,
vamos dizer, ter um tratamento em todo o esgoto para poder jogar num rio, né? Os animais, por exemplo, mesmo, né, você imagina contaminar rios, aí você vai lá, vai pescar, vai comer aquele peixe contaminado, quer dizer, só vai gerar porcaria. Isso, o mundo cada vez mais está tomando consciência disso. Então, parabéns aí, Jackson, de você estar, né, com essa mentalidade, procurando. Você falou que fez um curso disso? Fiz um Foi isso? curso, vou fazer outro mês que vem. A gente precisa estar aprendendo essas coisas novas. Lógico que demorou, podia ter feito isso já há mais tempo. Mas porque, né, de repente, alguém do grupo, alguém da nossa fraternidade, alguém de. O Jackson, porque ele está vendo essa parte. A gente está aí, né, à disposição de ensinar, né, a qualquer um, ver o que pode melhorar ou não. Eu estou fazendo a minha casa, eu estou fazendo obras particulares, ainda estou fazendo a minha casa, então fica meio corrido. E a minha casa é uma que eu quero tentar fazer esse tipo de coisas, né, para mim já poder aplicar depois em outros lugares, né? Nem telhado verde. Telhado verde hoje é um negócio sensacional. Para que precisa pôr telha na casa? Se você fizer uma laje bem feita, impermeabilizada, você pode pôr terra e grama lá em cima, tranquilo, desde que você faça um cálculo estrutural. Você tem um jardim, você tem hortelã, você tem salsinha, você tem um jardim em cima da casa, que é enorme. Você pega uma casa aí de 300 metros quadrados, 200 metros quadrados, você tem um jardim em cima da casa, porque hoje a gente não tem espaço nas casas para ter um jardim. A gente não mora em sítio, a gente mora numa cidade de selva. Então, você aproveitar o espaço da casa para isso, e outra, resfria muito a casa, né? Ajuda muito. Isso que eu ia falar. A qualidade do ar, né, resfria, fica mais, abaixa a temperatura, chega a baixar temperatura de 5 a 10 graus, né, do ambiente ali em volta. Quer dizer, realmente as soluções que vão vir cada vez mais, né? Cada vez mais. E é interessante, tem gente, né? Principalmente o cliente fala assim, eu não quero fazer laje impermeabilizada porque dá problema. E ontem aconteceu isso comigo. Eu falei, cara, dá problema se não fizer certo. Dá problema se não for fazer o tratamento como deve ser feito, né? Impermeabilização com produto certo, adequado, mão de obra especializada. Se você fizer assim, eu garanto que não dá problema. Tem que ter manutenção? Tem, claro, tudo tem que ter manutenção. Periodicamente, mas isso tem várias maneiras de fazer uma impermeabilização e dependendo da impermeabilização que você vai fazer, tem uma periodicidade de você fazer essa manutenção. Mas dá para fazer bem feito. E é isso que você falou. De repente, fazendo a coisa bem feita, fazendo como tem que ser feito, você pode até ter um jardim, né, na sua cobertura, no caso, né? E isso agrega muito, muito valor ambiental também, né? Jackson, eu acho que a gente já falou mais de quase 40 minutos. Tem o Flamarion aí que está para falar com a gente também, né? E o tempo passa, né? Eu também me assustei agora que eu vi o tempo passou. Eu queria, então, me despedir de você, agradecer e agradecer que você está sempre também frequente nas aulas aí, né? Tem o meu livro aí, chegou, né? Sobre construção. Ah, que bom, chegou. E você gostaria só de você também... Opa, que beleza. E eu queria que você só, para finalizar, falasse um pouco, né, das nossas aulas. Eu gostaria que... eu preciso ouvir esse retorno também, né? Porque você está sempre lá. Tem, mesmo com toda a experiência que você tem, aquele bate-papo, ele acrescenta bastante para você também. Lógico, sim. Eu já vi bastante vídeos lá no grupo, né? E tem diversos profissionais, né? Arquiteto, design, engenheiro. Então, cada um põe a sua ideia. Então, a gente consegue entender que cada um fala, porque são vídeos curtos, mas são vídeos focados naquilo, né? Então, você fica tão grande do que está acontecendo com cada elemento, com cada a parte de cerâmica, que a nossa amiga falou na segunda-feira, né?
a parte de construção. Então, assim, agrega muito. Tem que ter paciência e tem que assistir. Não adianta também fazer parte da fraternidade e a gente ter o bate-papo e não ver os vídeos. Mas são vídeos realmente que as pessoas falam com dedicação no assunto. Eles focam, eles parecem ter o prazer de falar. Então, aquilo para quem está falando, é emocionante. E para quem está vendo, você está vendo uma coisa sincera. Então, eu acho que as pessoas que estão no grupo, ou aquelas que querem fazer parte do grupo, entrem no grupo, venham agregar, né, coisas que a gente acaba fazendo nos vídeos que tem lá, e assistindo os que estão gravados, porque é muito importante. É muita coisa que tem lá. Eu não assisti nem um terço, tem muitos vídeos, né? Então, os que eu vi são assim, são coisas, os TED a TED, de coisas direcionadas a cada assunto. Então, foi muito bom. Agora, já li o livro número 1, agora vou começar a ler o livro número 2. Não sei se as entrevistas ou as citações que estão no livro são pessoas também que falam lá. Isso eu não sei dizer, não sei se acontece. Porque no seu livro tem as pessoas, né? Você cita algumas pessoas. Sim, né? Porque os livros saíram justamente de bate-papo com especialistas, né? Eu sempre tive, né, durante essa vida aí de 33 anos de carreira, os parceiros, né? Então, parceiros de tudo, desde antes da obra, né, durante a obra e depois da obra, né? Até mesmo com decoradores, com pintores que depois iam, né? Pintores que eu falo de quadros de arte, né? Sim, então, sim. Aí eu, na verdade, pus isso no papel. E isso viraram artigos. Esses artigos eu pus muito em jornais também, escrevi muito em jornais, tudo. E aí saiu o livro depois, né? Na verdade, uma coisa foi puxando a outra. E eu era, na verdade, convidado, né? Falava, você não quer escrever no jornal, escrever artigo, você não quer escrever um livro? Aí eu falei, pô, mas será que eu vou escrever um livro? Aí ele falou, não, mas você já tem um monte de artigo, você já escreveu o livro, é só a gente, né? É só a gente fazer o livro, é só compor o livro, E aí eu fui vendo que realmente tinha muita coisa, porque a gente vai, não é, no dia a dia, com essa mentalidade de querer sempre acrescentar um dia, né? Cada dia fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa a mais, né, melhoria contínua. Então, quando vê, depois de todos esses anos, vai acumulando e vai surgindo novos trabalhos, né? Mas valeu, Jackson. Eu vou me despedir de você e vou chamar o Flamarion, tá? O Flamarion tá aí também. Beleza? Beleza. Então, parabéns, até mais. E continua. Valeu, Jackson. Continua alegrando nossos alunos. Valeu. Obrigado até por mais. tudo. Continue com a gente. Imagina. Valeu. Opa. Então, Flamarion, agora eu vou te chamar, tá? E a gente vai continuar esse bate-papo, né, com alunos, mas na verdade são profissionais experientes que estão aí com a gente, né, no grupo da fraternidade. Quem quiser saber o que é esse grupo da fraternidade, nesse grupo que é de um ambiente de pessoas realmente comprometidas, de pessoas que estão aí num nível, né, para poder fazer um grande bate-papo, o nível assim, de um ajudar o outro, de um colaborar com o outro, né? Pergunte para a gente como aí e a gente vai passar para vocês, tá? E para quem quiser saber também, olha aí, o Flamarion entrou. Como é que tá, Flamarion? Opa! Tudo bom? Tá ouvindo aí? Tô te ouvindo. Voz... Tá ouvindo? Tô, tá tudo bem. A voz tá boa, Tô tranquilo. Tudo em ordem. Então tá bom. Flamarion, eu gostaria também, né, como eu fiz lá com o Jackson, que você contasse um pouquinho, né? Eu sei um pouco da sua trajetória aí, mas é muito interessante que você conte aí para o pessoal, porque é aquela história de que a gente sabe, né? Muitas vezes que o engenheiro novo ele sai da faculdade e acha que não sabe das coisas, fica com medo. E, de repente, como você, a gente ficou, né, em grandes construtoras durante um bom tempo, e quando a gente montou o nosso próprio negócio, a gente também sentiu as dificuldades, né, de uma outra forma de tocar a nossa vida, de ter a necessidade de um conhecimento empreendedor, né, de conhecer algumas estratégias
né, de marketing, estratégia de atender cliente, de fechar negócio, que muitas vezes numa grande construtora você vai lá na obra, você tem um outro departamento que faz isso por você. Conta aí, como é que é a sua vida aí? Com certeza, Júnior. Como tu bem disse, eu trabalhei, né, eu sou engenheiro desde 2006, então eu trabalhei em construtoras, trabalhei no setor de projetos, trabalhei na questão de execução, fiscalização de obras, né? E chegou um ponto que eu não conseguia mais produzir, assim, eu não me sentia bem. Então eu resolvi dar o passo de empreender sozinho, né? Fui buscar o meu caminho. E nessa busca do meu caminho, tipo, tu é o teu eu empresa, né? Tu é o eu empresa que a gente chama, né? Então eu me senti totalmente perdido, né? Porque eu estava acostumado com empresas grandes que tinham todo um setor de qualidade, tinha um setor de orçamento, tinha um setor de compras, né? E eu estava lá dentro da residência, lá dentro do dia a dia de obra, no planejamento, né? Na fiscalização. Então eu tinha toda uma estrutura por trás. E quando tu vai empreender sozinho, tu tem que buscar todo esse conhecimento, né? E não, né, de financeiro, de marketing, né, de leis, legislação. Então, isso é uma coisa que eu me senti bastante perdido e fui em busca, né, desse conhecimento, até que eu te encontrei o Fórmula, né? E ali deu um insight, assim, de várias dicas, né, vários conteúdos, assim, que começou a abrir a minha mente para outras questões que eu precisava buscar e melhorar, e os teus conteúdos ajudam, com certeza, ajudam desde o cara que está iniciando, o cara que está estudando ainda, o cara que é recém-formado, ou o cara que nem eu, que já tinha, né, 10 anos aí a mais de engenharia, que decidiu recomeçar. Então, com certeza, agregou muito, e agrega sempre, né? Conhecimento nunca é demais. É verdade, é bem diferente. O que eu até procuro falar hoje em dia, que a gente vai amadurecendo também, né? Eu, há um ano atrás, já estava aí, né, passando aí muito conteúdo para as pessoas, mas a gente vai amadurecendo o nosso conteúdo também. E hoje eu percebo mais claramente o porquê das pessoas terem medos, inseguranças, né? Ou mesmo não saber ganhar dinheiro com tudo isso que a gente aprendeu durante a faculdade, né? Então, o que hoje é muito claro para mim, né? Que a gente, na verdade, na faculdade, a gente tem um monte de informação e é de aprendizado técnico. Ou seja, o que é isso? Exatamente. É aprender a fazer cálculo. Então, você vai fazer o cálculo de estrutura de concreto armado, metálica, madeira, hidráulica, né? Tem elétrica, solos e tal. E aí fazer o projeto daquilo, né? Então, ou seja, fazer, né? Desenhar aquilo para aquilo poder levar adiante, né? Memorial de cálculo, tal. Então, é bem técnico. E aí a gente sai na vida prática e aí o que acontece? A gente gera medo e insegurança porque a gente não sabe o dia a dia do canteiro de obra, como é que é, né? A gente está lá na faculdade, a gente ouve falar, e eu lembro muito aí da Silvia, que deve estar aí assistindo, que comentou, né, que no começo ela fazia os projetos estruturais, mas ela ia lá na obra até meio assim, né, para tentar ver como é que era, como é que eles faziam aquela armação, né, da ferragem, como é que fazia a forma, porque na verdade ela aprendeu a fazer o cálculo estrutural, mas não sabia ali a parte de execução. E o fato dela estar indo e vendo, isso com certeza deu mais segurança e mais tranquilidade nos projetos dela. Com certeza ela melhorou ainda mais nos projetos. Mas é mesmo assim, gera insegurança. E o outro lado, né, além da parte operacional que a gente precisa adquirir para ter mais segurança, é essa parte estratégica, né, do empreendedor, da visão empreendedora, de ver como um empreendimento, de viabilidade, de saber conversar com o cliente, de convencer o cliente, negociar com o cliente, né, de fazer um marketing certeiro, direcionar para as pessoas, né, enxergar o mercado, saber aonde você vai se posicionar. Isso a gente não vê na faculdade e é super estratégico para que a gente seja bem sucedido. Então, Flamarion, que legal, né, saber que você que você está uns anos a menos do que eu, mas você vai ver e você vai ter essa vantagem, porque eu, quando eu também saí da empresa grande e comecei sozinho, eu não tinha internet, não tive ninguém assim que pudesse me dar alguns lances. Então, talvez, com certeza, você vai
ter esse sucesso mais rápido, com certeza. E eu queria saber, Sim, falando nisso, né? Desde que você aí está com a gente aí, o que aconteceu aí, você conquistou obras, conquistou contratos, como é que foi? sim. O que que aconteceu? Eu fui, né, buscar uma nova área, eu não queria mais trabalhar com essa questão assim, exatamente de projetos e execução. E eu fui buscar uma área que eu já tinha trabalhado bem no início da carreira, que era a regularização de obra. Trabalha com projetos, mas não assim em construção, né, tal. E eu ingressei nesse mercado, voltei para esse mercado, na verdade, né, de regularizações. E dentro das regularizações, eu comecei a ver uma demanda muito grande da questão de patologia das construções, né? Toda regularização, tu precisa fazer alguma reforma, um reparo e muito problema, né? Muito problema recorrente, né? Então eu comecei a estudar, me aprofundei muito esse ano nessa questão, né? Busquei informação, busquei conhecimento e estou aí nessa área agora também, né? Que bom. Então, aí você viu a necessidade e aí agora você está, vamos dizer, se preparando ainda mais nessa especialidade. Tá? É o caminho Exatamente. certo, né? É o caminho certo. Porque tem pessoas que buscam a especialidade primeiro para depois tentar ver se o mercado vai comprar aquilo que ele sabe, né? E você fez certinho. Você começou, você viu regularização realmente é uma coisa que no Brasil inteiro, né, precisa, muitas obras informais, muitas obras sem engenheiro, ou obras que até tiveram um engenheiro no início, mas depois foram ampliadas, foram modificadas e estão totalmente diferentes da documental, né? Ou seja, é um grande, realmente, mercado aí para se fazer. E, de repente, né, é aquela coisa, eu tenho certeza que você, no início, por mais que desconhecesse, mas você foi, achou o caminho e aí ele começa a ser repetitivo. E claro que cada terreno é de um jeito, cada local vai ser de um jeito, né? Tem a lei de zoneamento, tem plano diretor, tem coisas, né? E mais que você precisa atender, mas mesmo assim você acaba no fazer, né? Que eu tenho falado muito agora, precisa fazer para realmente saber, né? Porque a gente muitas vezes estuda, vê e tal, a gente tem o conhecimento, informações e conhecimento, mas o saber mesmo é quando você correu atrás e pegou. E isso foi, durante então esse ano passado, você fez muita regularização e também aproveitou e verificou Isso, as patologias, né? isso. Daí eu comecei a me aprofundar nessa área, né? Então agora eu já estou, além da regularização, eu vou buscar o mercado de condomínios para a questão de manifestação patológica, né? Ah, Então, porque o pessoal assim pensa, manifestação patológica é uma coisa nova, não sei o quê. Não, é muito antigo, né? Só que o pessoal mais antigo ali, o pessoal que trabalhava mais com perícias judiciais, meio que retia informação. E hoje a gente tem uma disseminação maior dessa informação, com a ajuda da internet, né? De sim. mais profissionais nessa área falando já sobre o assunto. É. Então isso me instigou nessa área. Eu achei essa uma área fantástica, né? De se aprofundar. Sim, sim. E mesmo porque, como eu conversei até, né, com o Murilo Reis, o engenheiro Murilo Reis, sobre esse assunto também de laudos periciais, que cada vez mais está se profissionalizando. Há tempos atrás, eram feitos laudos muito empiricamente, assim, de forma né, meio mais comparativa, né? Não tinha esses métodos hoje mais científicos, mais exato, mais mercadológico, né? E a partir do ponto que se profissionalizou, que criou-se normas, né? Hoje existem normas. Isso faz com que realmente, vamos dizer assim, ou você entende para fazer, né? E aí você faz bem feito, ou você vai fazer uma coisa que mal feita e aí vamos dizer, se é o juiz que vai nomear, ele não vai mais nomear você, ele vai estar sempre nomeando aquele que ele viu que o trabalho é bem feito, porque ele vai decidir em cima do seu trabalho, né? Em cima de um laudo, por exemplo, pericial e tal. E no caso de patologia,
que você falou para condomínio é muito interessante também. Para quem mora em grandes cidades que eu falo assim, que tem condomínios de prédio, né, de apartamentos, no caso, Sim, é muito comum, infelizmente, né, o brasileiro, de forma geral, não faz manutenção. Acha que, por exemplo, construir um prédio é para viver, sei lá, 100, 200 anos sem manutenção. E é o grande erro. Então, a gente vê prédios... exatamente. quantas vezes você entra em garagem, por exemplo, de prédios altos, que tem infiltração, tá pingando aqui, tá pingando ali, né? Tá com remendo, você vê situações e fala assim, nossa, os caras, de vez de fazer realmente o que tem que ser feito, os caras ficam mascarando aquele problema, tapeando, né? Então, principalmente com intermediação. O negócio está pingando, ele coloca um jeito de pingar num lugar para não cair em cima do carro, mas está pingando ainda, ou seja, está corroendo a armadura da laje que tem ali. Quer dizer, isso depois de um tempo, de repente a laje vai ficar sem ferro ali, né? Então, quer dizer, Sim. por que de repente cai alguma coisa? Porque são muitos erros, né? Porque quando a gente faz uma obra tem muita segurança, então precisa ter vários erros para derrubar um prédio. Mas quando acontece, cai, e aí não tem mais solução, né? Então, esse lado de patologia, mesmo é importante ter esse conhecimento, porque principalmente cada vez mais, nós também temos uma variedade maior, por exemplo, de revestimento de fachada, por exemplo, né? Então, são pastilhas, são, às vezes, até mesmo pedras naturais, cerâmica, porcelanato, tem todo tipo. E se você não tiver não só na execução, mas também uma manutenção, isso tudo vai gerando focos, né, para gerar a patologia, né, que é a doença na sua estrutura, né, é prejudicar a vida útil da sua estrutura, que poderia viver mais, ela começa a ter problema antecipadamente por falta de cuidado, né? Fala um pouco mais sobre patologia, como é que é? Sim, por exemplo, né, Júnior, se a gente falar em fase de produção, a gente está falando em planejamento, projeto, fabricação, isso aí dura em torno de 2 anos, né, que a gente trabalha nessa parte. Só que depois a gente pensa que a vida útil de um projeto, né, no Brasil é se pensado em 50 anos. Né? Então, como tu não vai fazer uma manutenção? E o que acontece no nosso país, geralmente é aquela manutenção corretiva, quando já deu um problema. Né? Daí que chama um engenheiro, o arquiteto profissional para ir lá ver o problema, quando ele já está instaurado. O ideal é, como tu bem disse, é fazer uma manutenção preventiva. A gente prevê os problemas, né? Fazer aquela pintura que vai nos ajudar a não dar um problema de filtração, né? A questão de revisão de juntas nas fachadas. Então, são vários, né, vários trabalhos que a gente pode fazer em todos os sistemas de revestimentos, a estrutura, a cobertura, né? A gente tem muita questão de calhas, que dá muito problema, né? O pessoal não limpa a calha, não revisa, então dá entupimento, e esse entupimento, geralmente, na cobertura, vai em infiltração, né? É batata. Sobrecargas também, com uso indevido, principalmente em coberturas, vai pôr lá uma piscina sem consultar. Então, tu está gerando uma sobrecarga, né? Começa a fissurar tudo. Por quê? Então, regido por normas, como tu bem disse. A gente tem as normas que estão aí para isso. A 6280 em reformas também é uma questão que acontece muito. O pessoal faz uma reforma e não obedece a, né, um acompanhamento técnico profissional. E acaba fazendo barbaridades, tirando pilar, às vezes. Né? Então a gente vê muita coisa, muita coisa. Reformas em que, né, esses dias a gente estava conversando dentro do grupo Nós da Fraternidade, né, situações em sistemas construtivos que né, fora por exemplo, alvenaria estrutural, né? Não tem como você tirar uma parede de alvenaria estrutural, né? Dentro, por exemplo, desses predinhos de 4 andares, existe muita gente fazendo porcaria nisso. O cara quer reformar, né, com alvenaria estrutural, tirando a estrutura do prédio, né? Como você falou, tirando uma viga, tirando uma parede, está tirando a estrutura do prédio. Né? E depois não sabe por que depois começa a trincar mais ali, né? Porque já é possível, né,
das fissuras, das trincas por dilatação, por situações de materiais, às vezes, que não estão totalmente puros, né? Tem algum material orgânico na areia, na massa, isso e aquilo. Quer dizer, já se acontece fazendo, né, com todo cuidado, imagine ainda fazendo isso, tirando uma parede de alvenaria estrutural ou algum pilar. Então, isso tudo gera muitos problemas e por isso também hoje nós temos uma norma, né, para reforma de apartamentos. Todo prédio tem que ter, né, o síndico, ele é responsável para receber todo o pedido, né, de saber o que vai ser feito, né, como vai ser feito, tem um engenheiro responsável, tem um RT ali, né, de qualquer tipo de reforma, mesmo uma troca de piso. Ou seja, precisa mesmo ter uma ordem, porque senão fazem coisa achando que está fazendo no seu apartamento, mas ali é uma área que faz, que interfere na outra. São apartamentos que, né, se você, por exemplo, a infiltração mesmo, como a gente falou aí com o Jackson, se você não fizer o seu banheiro de forma correta, você vai gerar infiltração no banheiro de baixo, porque você tem água ali no chuveiro correndo direto. Então, precisa ter uma impermeabilização adequada. Aqui que está falando aqui, ó, da Gertere Serviços, né? Deve ser isso, não sei. Entrei em um edifício ontem e ele tem 1 ano de inauguração e vi 3 vazamentos hidráulicos, né? Então, é isso aí que a gente estava falando. Ó, necessário uma boa impermeabilização. O Lucas Lopes está falando, ó, muita gente acha que a construção vai durar 50 anos sem manutenção. O projeto é feito para durar 50 anos, mas tem que ter manutenção regularmente e principalmente ser bem executado. É interessante, né? Ó, quando você compra um carro zero, ele é para viver, sei lá, 20 anos. Ele tem que fazer manutenção de 6 em 6 meses. Exatamente. Né? Porque senão perde a garantia. Então, por que na sua casa você acha que não vai? Se o motor tudo industrializado, vamos dizer assim, né, com todo cuidado, né, foi feito com tecnologias, tudo, precisa de manutenção de 6 em 6 meses, então a sua casa, você acha que, né, sua casa, seu apartamento não vai precisar de uma manutenção? Né? Não digo em 6 em 6 meses, mas pelo menos de 1 ano em 1 ano, ou precisa ter uma equipe. E é importante isso, viu? Esse mercado que você está entrando com condomínios, é interessante que a partir do ponto que você entra nisso e conhece, às vezes tem as empresas de contabilidade, às vezes que fazem essa parte da administração dos condomínios prediais. E eles, de repente, é um local onde você pode ir pegando. De repente, você tem um bom relacionamento com eles, você pega 3, 4, 5 condomínios de uma vez para fazer a manutenção. E tem mais uma coisa, hoje é obrigatório que os condomínios tenham seguro. E o seguro, os seguros normais aí cobrem o pagamento de engenheiro para fazer essa manutenção. E tem muito síndico que não sabe disso. Então, tem síndico que acha que vai contratar um engenheiro, vai gastar, vai ficar mais caro o condomínio. Não é, já tem o seguro para isso. Então, quer dizer, tem muita falta de conhecimento. E nós precisamos provocar esse conhecimento. Nós precisamos educar, né, as pessoas a saber que a gente tem essa função e é importante para eles, é gerar benefício para as pessoas, né? Não é mesmo, Flamário? E a própria norma de manutenção também existe. A 56 é a norma que fala sobre a manutenção né, que a gente tem que ter um plano de manutenção dentro do condomínio. Então, não culpa. Falta justamente tu divulgar esse conhecimento, levar esse conhecimento até as administradoras, até os síndicos, né? E mostrar que isso ali é um benefício, não é um custo. Né? Não é um gasto. Sim. Imagina tu fazer uma inspeção predial. Opa! Marion? Opa!
Deu uma travada, agora voltou. Voltou? Então, Voltou, pode falar. E, pessoal, é ele que está travando, vocês estão me vendo? Voltou, vamos lá. Ramarion? voltou? Voltou. Oi. Vamos ver se agora... Então, parou aonde aí? Não, foi logo, foi pouquíssimo. Você estava comentando... Da Pode manutenção, da manutenção, né? Então, a gente acho que até já citou numa das nossas aulas a questão da lei de Sitter, né? Se tu investir R$ 1 em projeto, né? Tu vai gastar depois em execução 5 vezes mais. Se tu deixar para uma manutenção preventiva, 25 vezes mais. Agora, se for fazer uma manutenção corretiva, é 125 vezes mais o valor investido. Então, pensa a proporção, né? Como é importante e como a gente não dá valor a esse tipo de serviço, né? Profissional que acompanha esse tipo de questão. Porque nem todo material tem uma durabilidade igual. Uma estrutura está dimensionada para 50 anos, uma cobertura, a gente, segundo a norma de desempenho, é para 20 anos. Em instalações hidráulicas, 20 anos. Então, tu tem que fazer um acompanhamento, né, desses prédios. Prédios mais antigos requerem um acompanhamento mais perto. Prédios mais novos, a gente pode ter um delay de tempo maior. Sim. Então, essa consciência tem que ser colocada, né, para o nosso cliente, o condomínio ou o síndico, para que tenha essa noção dessa importância e quanto ele vai economizar se ele tiver toda uma questão técnica, critérios técnicos para fazer esse tipo de serviço para ele. E não o achismo ou o Zé da colher que vai lá, o negócio só piora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É verdade. E tem muita, vamos dizer, coisa errada, principalmente porque às vezes não tem um engenheiro acompanhando, que nem o Jackson colocou aqui, né? Às vezes a ferragem faz uma concretagem de uma viga lá, a ferragem fica exposta porque já não foi feito uma boa... não se usou o vibrador corretamente, né? O adensamento não ficou legal e aí ficou aquela ferragem exposta. E aí o cara vai e coloca... passa uma massa ali com cal, com tudo, sem ter um tratamento naquela ferragem, ou seja, só está piorando a coisa por falta, né, de um conhecimento mais técnico que é necessário nessas horas, né? Existem as coisas, pode ocorrer, a gente tem que evitar, mas se acontecer, nós precisamos também ter pessoas que conhecem para poder resolver aquele problema, né? Então, sim, né, aqui o nome é Cláudio da Gerterê Serviços. Valeu, Cláudio, valeu pelas suas perguntas aí, tá? Eu acho que é isso aí. Quem quiser fazer mais perguntas, aproveite, porque a gente já está aí, né? Já está aí com meia hora conversando e a gente logo vai, né, se despedir. Mas a gente gostaria aí de poder responder algumas perguntas. Setor de regularização de obra, de patologia, tá? E de qualquer outro assunto aí também, né, Flamarion? Que a gente é até gostoso aí poder participar e dividir, né, esses conteúdos aí. Vamos lá, o Cláudio tá... Deixa eu ver se é uma pergunta aqui ou se é só um comentário. E sendo que edifícios novos estão na garantia, nisso tem que correr e acertar, fazer os acertos através da construtora. É isso aí. Aqui, tem a norma, né, que é 16655 de 2008. Essa norma, que será que é mesmo? Não estou lembrado, né? O suporte fixo aqui, T-Fix, né? Essa norma aqui, não sei se puder dizer se é essa norma de manutenção, deve ser, né? Só para confirmar aí. E aí, Flamarion, conta mais um pouco aí também das nossas aulas. Eu sei que você tá sempre participando. Tem, é claro, às vezes nem toda vez dá também o horário, né?
Mas, Sim. e como você sempre participa, quando você não participa, a gente sente falta aí dos seus comentários, né? Das suas também experiências, né? Dessa prática que você tem. E eu queria, né, que você falasse um pouco, né? Porque tem mais gente aí que às vezes não conhece e tal, para que a gente traga mais gente no nosso ambiente, né? Eu tenho falado muito isso agora, de criar um ambiente de profissionais, e eu percebo que isso realmente acontece quando a gente percebe que durante essa semana a gente teve 4 dias de live, segunda, terça, quarta e quinta, hoje, com o pessoal, né, da fraternidade, e que nível legal, né? Desde daquele recém-formado que já está com muitos argumentos, muita vivência devido a estar nesse grupo com a gente, né? Até vocês, que a gente está finalizando hoje, essas 4 lives, né? Com o Jackson e você, que são os mais experientes, e que também demonstram, né, a importância, como eu também, no sentido de estar sempre se atualizando, sempre crescendo, melhoria contínua, tentando novos desafios, novas inovações, tecnologias e tudo mais. Então, fala um pouquinho sobre essa experiência de estar aí reaprendendo, né? Com certeza, Júnior. A gente tem ali uma fraternidade mesmo, né? A gente tem um grupo de apoio, né? Todo mundo troca ideias, todo mundo se ajuda, né? O Júnior está lá de mentor, sempre que pode responde o mais rápido possível, nos orientando e dando um norte, né? Porque, como tu bem disse, a gente tem um grupo bem heterogêneo, tem gente que está lá estudando ainda, né? No seu 6º semestre, 8º semestre, e tem gente já que recém se formou, 1, 2 anos de formado, e tem, que nem eu, Jackson, um pessoal mais antigo. Tem ali o engenheiro pedreiro, ali, o Eliel, que é um cara que tem uma vivência muito prática de obra. O cara trabalhou muito, né, como obra até ser engenheiro, que é uma história muito legal. Então a gente tem um grupo bem legal, assim, gente de várias áreas, pessoal de projeto, pessoal de estruturas, orçamentos, né? Um grupo bem legal, bem focado e só acrescenta, só acrescenta. Cada aula é um conteúdo novo, a gente discute muito o que vai ser para os próximos meses, o que vai ser colocado em prática, que a gente precisa se aperfeiçoar. A questão não da parte só técnica, mas a questão das soft skills, né? Que tu coloca muito bem, questão... Cara, o engenheiro tem que saber negociar, o engenheiro tem que saber vender, o engenheiro tem que saber fazer o marketing. Então, isso é coisa que a gente não vê na faculdade. E nem quando tu trabalha numa empresa. Geralmente, tu trabalha dentro de um setor só da empresa. Então, quando tu começa a ter um grupo assim, tu começa a ter oportunidade de ver essas outras questões que tu precisa para tu ser um empreendedor na área, é fundamental tu ter um grupo de apoio, é fundamental tu buscar um parceiro, né? A gente tem que acordar para esse tipo de coisa. Eu era um cara que não gostava muito de rede social, né? Muito difícil, assim. Então, dentro desse grupo, eu acordei e fui buscar conhecimento. Até ontem a Camila Soares estava aqui, vou falar nela também, tá, Júnior? Que é uma Opa! pessoa que domina muito dessa questão de marketing. Sim, Né? E é uma pessoa que está me ajudando também, assim como tu está me ajudando. sim. Então, acho que a gente tem que ter mentores, a gente tem que ter gente que tem aquela bagagem que possa nos ajudar, e a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Ninguém Sim. sabe tudo. É. Né? Não, eu mesmo. Eu, Você quer saber da Camila Soares? Eu comprei o curso dela e ela tá também com o meu. No meu curso do Fórmula, ela é um bônus. Ela tem uma aula, né, de bônus dentro do meu curso. E eu passei para ela também uma aula minha dentro do curso dela. Então, quer dizer, não só ela, como o Murilo Reis, o Vinícius Santos, né? E tem o Abdala também, que é de construção, né, que tem o Instagram Construção aí, que tem muitos seguidores. Então, é muito legal isso, Flamarion, que você falar. É parceria mesmo. Opa, travou? Deu uma travadinha? Pode falar. Voltou. Travou de novo. Mas, então, Flamarion, vamos ver, enquanto não volta, voltou. Se voltar, você fala aí. Fala alguma coisa se voltar para você, porque eu não estou te ouvindo mais.
Mas o importante é justamente isso, né? A gente faz mesmo essa troca de relacionamento, porque a gente sabe que se a gente não andar para frente, a gente anda para trás, né? A gente não tem como estagnar, não tem como ficar parado. Porque se você ficar parado, você está indo para trás. Então, você tem mesmo que desenvolver, correr atrás, verificar, estar aí atento. De repente, você pode ser bom de marketing, né? Que nem eu, por exemplo, faço marketing de várias formas, mas de repente, por exemplo, surgem ferramentas, né? Tipo o Instagram, são ferramentas que têm algumas peculiaridades, né? Tem algumas coisas que é o Instagram, e que tem que ter uma linguagem, que tem que ter uma forma de você entender todo, né? Que a gente fala muito em, né, o algoritmo dela, né? Como que ela funciona, como que ela vai mandar isso, para quem que ela vai direcionar o público, né? Tem o tráfego pago. Ontem a Silvia falou bastante sobre isso, né? Falou muito bem. Então, tem o pago, tem o orgânico. A Tatiane faz muito bem pelo orgânico. Hoje a Tatiane me ligou, eu faço muita parceria com ela, porque ela acaba pegando muita coisa pelo Instagram dela, porque é um Instagram que tem... ela cresce absurdamente rápido, né? E hoje ela me mandou uma mensagem, falou: Júnior, apareceu uma cliente aqui de altíssimo padrão, que é uma casa de mansão, que não sei o que, não sei o que lá, e ela está começando agora, então ela tem as suas limitações mais técnicas, mais até mesmo de estratégia, de precificação, isso e aquilo, e aí ela me liga, e aí eu faço a parceria com ela, a gente divide esse bolo, entendeu? Se é uma cliente aí forte, vamos fazer o máximo. E, de repente, se a gente precisar agregar mais pessoas, né? Que nem nós temos no grupo da Fraternidade, projetistas de estruturas, né? Tem o Alexandre Malta, tem o Lucas Lopes, né? Que Figueiredo, que é de estruturas, tem o Marangoni. Quer dizer, a gente tem um grupo que a gente não se aperta, né? Precisou, a gente tem como se socorrer, vamos dizer, com os colegas, né? E isso é legal porque, além da gente se socorrer, quando eles precisam, a gente socorre eles também. Tá dentro, né? Nós estamos dentro nessa também. E aí, todo mundo cresce. Isso é muito bacana mesmo, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, porque aí a gente vai terminar. A gente já está... Eu comecei aqui 7h30, nós estamos já com 1 hora, praticamente 1h20 minutos, né, de live. E se alguém tiver uma pergunta, beleza, senão nós vamos nos despedir para dar uma descansada, que amanhã tem mais. Amanhã tem trabalho, é sexta-feira. Esse carnaval está confuso, né? Parece que não vai ter nada, e claro que não iria ter nada, mas assim, também parece que ao mesmo tempo... Não tem o feriado, nada que eu falo assim, não vai ter nem feriado, né? Então, é uma coisa que vai ser meio esquisito. Eu não sei se eu vou trabalhar, se eu não vou, se eu vou para o escritório, se os meus funcionários se eu dispenso eles ou se eu não dispenso. Tá bem confuso. Mas vamos lá, amanhã tem mais um dia. É isso aí. É isso aí, então. Valeu, Flamarion. E tudo de bom para você. Valeu. E vamos continuar nessa, tá? É importante dizer, eu não podia, estava quase esquecendo, que a gente fez essas 4 lives com os alunos e no dia 22 agora, 22, depois dessa semana do Carnaval, né, que não vai ter no dia 22, 23 e 24, nós temos uma imersão do engenheiro empreendedor. Eu até estou falando assim, engenheiro 13K. Por quê? Porque ali eu vou demonstrar nessas aulas aí, que vai ser 3 dias de aula, 22, 23 e 24 agora de fevereiro, né? Como você pode, através de projetos e através de uma gestão de obra, né, ter no mínimo 13K por mês, tá? Que aí eu vou mostrar o passo a passo, aí claro que eu vou mostrar como conquistar o cliente, como fazer, como demonstrar, né, como... chegar, né, nesses valores, precificar e fazer com que o cliente feche o negócio com você tranquilo, consciente e feliz da vida, pagando um bom preço para você fazer esse trabalho. Então, dia 22, 23 e 24.
Imersão do Engenheiro 13K. Conto com vocês lá. Beleza? Show de bola. Valeu, então. Um abração Valeu. e até a próxima. Até. Valeu.